Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus. Vamos aqui entrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora. E aconteceu que, indo-nos para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Este homem são servo do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus dê vitória, em nome de Jesus. Uma mensagem onde Deus vai falar aos nossos corações, que nos fala sobre Paulo e Silas na prisão. É um texto bastante conhecido no Novo Testamento e está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Meus irmãos, Paulo e Silas, eles desejavam pregar o evangelho na Ásia, mas Deus mudou os planos e os enviou para pregar na Europa. Chegando lá, o evangelho penetrou no coração de Lídia e no coração da jovem possessa e no coração do carcereiro. Meus irmãos, isso é uma prova de que o evangelho vem para todo tipo de pessoas e os projetos de Deus são maiores que o nosso. O que mais chama a atenção nesse texto são as pessoas e sobre o fato do que ocorreu, o terremoto que abalou os alicerces do cárcere, aonde Paulo e Silas estavam. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava em sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem, o seu principal companheiro, sabe quem era? Era Barnabé. Porém, devido a algumas discordâncias com relação ao comportamento de João e Marco, primo de Barnabé, ambos se dividiram. E Paulo então escolheu Silas para acompanhá-lo nessa nova caminhada de pregar a palavra do Senhor. E Paulo e Silas, eles passaram por muitas cidades, mas porém, foi na cidade de Filipos que ocorreu a situação de Paulo e Silas parar no cárcere. A equipe de Paulo, meus irmãos, liderada por ele, em Filipos durante vários dias. E Lucas nos relata que no primeiro sábado em que ele estava ali, eles foram para o rio Gagite e encontraram várias mulheres que se reuniam no local para oração. O apóstolo, acompanhado de sua equipe, começou a pregar o evangelho. Aquelas mulheres. Entre essas mulheres estava Lídia, uma mulher que o Senhor lhe abriu o coração para que ela se convertesse ao evangelho de Jesus. E Lídia, meus irmãos, e os membros de sua casa foram batizados no rio Gagite. E após o batismo, ela ofereceu hospedagem àqueles homens de Deus na sua casa. E daí em diante o evangelho genuíno continuou sendo pregado naquela cidade.
Mas com tudo isso, Lucas, ele nos mostra que tinha uma jovem que era usada por espírito enganador. E quem são esses espíritos enganadores? O próprio demônio. Enquanto Paulo e Silas se dirigiam para o local da oração, saiu ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, usada pelo diabo. A jovem usava palavras para envadecer Paulo e Silas e tirá-los do propósito do evangelho. A jovem disse que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Inicialmente, o termo, a expressão que ela estava fazendo era uma coisa boa, mas não era. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: este homem são servo do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Essa expressão que ela está fazendo, meus irmãos, é uma atitude do inimigo para enganar a muitos que se deixa ser levado por palavras, por elogios, e isso acaba entrando no coração. Qual era o objetivo dessa mulher? Quem olhasse e dizer: não, ela está mostrando que eles são homens de Deus, mas não era. Quando ela dizia: eles são servo do Deus Altíssimo, e está pregando o caminho da salvação. Porém, não passa de uma estratégia maligna do inimigo mesmo. Por trás daquele elogio, era uma armadilha satânica para fazer Paulo e Silas confiarem na força de seus braços e se sentirem autossuficientes. Por seu ego aparecer ali, por seu ego se levantar. Porque é muito perigoso quando você recebe um elogio e isso entra no teu coração. É por isso que muitos dizem: eu posso, eu faço, eu sou. Se eu chegar lá e eu botar a mão, pessoas vão ser curadas. Se eu chegar ali e for pregar, pessoas vão ser batizadas. Isso está acontecendo muito, é uma estratégia do inimigo. Era uma armadilha de Satanás para fazer Paulo e Silas confiarem nos seus próprios braços, nos seus próprios entendimentos. E ali, se eles levassem aquilo ali em conta, eles iam acabar saindo do caminho do Senhor. E Paulo entendeu o que estava ocorrendo ali. Aquela mulher estava sendo usada por demônio, por espíritos enganadores, para lançar uma armadilha, porque Paulo entendeu que aquilo ali era uma artimanha de Satanás. Então Paulo expulsou no nome de Jesus Cristo, e o espírito que atormentava aquela mulher foi embora. Aquela mulher foi livre, as correntes, a opressão saiu dali. Então, meus irmãos, tome muito cuidado com essa estratégia maligna do inimigo. O propósito é te deixar mais confiante em si e não em Deus. É o que acontece com muitos hoje, dizendo: eu posso, eu sou, eu faço. Então o que ocorreu? Os donos daquela escrava, quando perceberam que tinha perdido uma fonte de lucro, usando a mulher para prever o futuro, ficaram zangados e revoltados. E eles mandaram prender Paulo e Silas e os levaram perante as autoridades, alegando que eram judeus, defendendo seus costumes ilegais para os romanos.
Embora Paulo e Silas fossem ambos cidadãos romanos, entenda uma coisa, eles não discutiram e não tentaram usar o meio para escapar da prisão. Eles foram despidos, espancados e jogados em uma prisão. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra, meu irmão, que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades. Está aqui em Atos 16, versículo 19. Note apenas que Paulo e Silas foram presos. Isso ocorreu porque a denúncia que aqueles acusadores fizeram foram fundamentada na nacionalidade daqueles homens. Perceba que antes de qualquer acusação, eles deixam claro que estes homens são judeus. Com isto, meu irmão, possivelmente eles estavam querendo estabelecer de alguma forma uma ligação entre Paulo e Silas e os judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, acusado de criar perturbação religiosa depois de Cristo. Atos 18, versículo 2. Em Atos 18, versículo 2. Perceba que no versículo 20, Paulo e Silas são acusados justamente de criar uma confusão e uma perturbação na cidade. Como Lucas era gentil e Timóteo apenas um meio judeu, então acusações caberiam perfeitamente apenas contra Paulo e Silas. Também é importante perceber que em nenhum momento a jovem foi mencionada na acusação. Toda denúncia partiu do confronto entre os interesses romanos. Na época, a religião judaica era dentro do império. Porém, os judeus não poderiam tentar converter os cidadãos romanos. E com todo o tumulto que se aglomerou na praça da cidade, os magistrados ignoraram qualquer procedimento legais e deram a ordem para que Paulo e Silas fossem despidos e açoitados. Então Paulo e Silas foram lançados na prisão. E ao carcereiro foi dada uma ordem que guardasse aqueles dois com segurança rígida, ou seja, com total rigidez. O carcereiro então colocou Paulo e Silas num cárcere interno e prendeu seus pés no tronco. Por quê, meus irmãos? Porque as cadeias da época eram divididas em duas partes: o cárcere interno e o cárcere externo. Na parte externa, os presos desfrutavam de mais liberdade, podendo andar e receber visita. Já na parte interna, os prisioneiros eram bem mais rígidos e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos. A prova disto é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco para que se tornasse impossível qualquer possibilidade de fuga. Aqui também devemos considerar que após uma sessão de açoite, os presos ficavam completamente debilitados, o que é provavelmente, na ocasião, e as condições físicas de Paulo e Silas. O próprio uso, meus irmãos, o próprio uso do tronco nas pernas também era um tipo de tortura, pois os presos perdiam praticamente toda mobilidade, além de que muitas vezes os buracos de cada perna era bem afastada, causando grande incômodo. E Paulo e Silas, depois de serem presos injustamente em Filipe, estavam na prisão com seus pés amarrados em tronco. Mesmo sofrendo, eles não perderam a fé.
E tudo isso eles passaram para fazer a vontade de Deus. Porque muitos, quando eu olho para Paulo e Silas, é Deus nos mostrando que quando a gente vai fazer a obra, a vontade dele, vamos passar por luta, porque o inimigo vai levantar muitos para se levantar contra a nossa vida. E muitos de nós não querem fazer porque, eu não vou fazer porque vem a retaliação do inimigo, eu não vou fazer porque quando eu começo a fazer, já começa tudo a dar errado, já começa a dar uma perturbação, já vem enfermidade. E deixa de confiar e ter fé em Deus. Não querem, hoje em dia não querem mais fazer a obra. Hoje em dia não querem mais pregar o evangelho, não querem mais fazer o ide. E é um dos mandamentos do Senhor. Indo por todo mundo, não é ide, é indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas muitos não querem com medo da retaliação, porque entenda aqui, isso daqui quando a gente olha para a vida de Paulo e Silas, estava no propósito de Deus. Então Deus ele permite certas situações na nossa vida para que a gente possa entender que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Paulo e Silas passaram por situações, mas Deus tinha um propósito na vida daquele povo que estava ali, na vida daquela jovem, na vida da família do carcereiro, na vida daqueles presos. Porque servir a Deus é árduo, é dolorido. Porque o caminho é estreito. O caminho largo, muitos estão aí. O inimigo não está nem preocupado não. Muitos que estão no caminho largo estão enriquecendo através da palavra do Senhor, distorcendo. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai sempre vai passar por luta, sempre vai passar por sofrimento, vai passar por acusações injustas. Por quê? Porque o inimigo, ele vai se levantar e vai levantar os seus adeptos para nos acusar de situações que a gente não fez. Entenda uma coisa, meus irmãos. Com seus corpos totalmente doloridos e submetidos às condições subhumanas, Paulo e Silas resolveram orar a Deus e cantar louvores. E naquele momento eles estavam com dor, com fome, com sede, mas os seus corações estavam voltados a Deus. Apesar de terem sido espancados, jogados na prisão, com seus pés algemados, eles cantaram hinos e oraram a Deus. Há momentos que em situações tão ruins, a gente tem que continuar adorando a Deus, mesmo com dor, mesmo sofrendo. Porque entenda uma coisa, os seus louvores em uma situação tão ruim fizeram com que aqueles ao seu redor os notassem e ouvissem. Como se quisesse dizer assim: eu estou sofrendo, mas eu estou adorando. Estão me machucando, mas eu estou adorando. Estão tramando contra a minha vida, mas eu estou adorando. Estão me caluniando, mas eu estou adorando. Estão me açoitando, mas eu estou adorando. É fácil? Não é fácil. Então o que acontece? A oração e o louvor ali mesmo naquela situação de Paulo e Silas foi um testemunho genuíno dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Porque entenda que Jesus sofreu e não disse um ai. E naquele momento Paulo e Silas começam a orar e adorar a Deus. E Deus se agrada. Porque muitos de nós só queremos adorar a Deus quando estamos bem. Mas adorar a Deus no momento difícil não é fácil. Não é fácil. Mas isso agrada o coração de Deus. Porque mostra a nossa fé perante a Deus. É como se Deus olhasse assim: olha, meu filho ali está sofrendo, está dolorido, mas ele está me adorando.
Então, quando eles começam a adorar e orar a Deus, o que acontece? Satanás, o inimigo, ele descobriu que os cristãos também adoram a Deus quando está sangrando, quando está sofrendo. Porque o cristão verdadeiro, ele prefere sofrer do que murmurar contra Deus. Porque entenda uma coisa, Paulo e Silas, eles estavam com as costas feridas e açoitadas. E naquela época, não era menos de 40 açoites, não. Era tão doloroso que alguns faziam, entenda uma coisa, ali as chicotadas eram tão grandes que tinha alguns que faziam até suas necessidades ali, porque não aguentava de tanta dor, naquele mesmo local, onde eles eram açoitados. Mas Paulo e Silas continuaram a pregar o evangelho genuíno, porque muitos não querem distorcer a palavra do Senhor para agradar principalmente aqueles que têm dinheiro. Entenda uma coisa, que até a menina que tinha um espírito maligno de adivinhação confirmou que aqueles homens anunciavam o caminho da salvação. O caminho da salvação. Não é o caminho da prosperidade. Não é o caminho de bênção e de vitória. É o caminho da salvação. Porque o que mais a gente se vê hoje é líderes, é os escolhidos pregarem o caminho da salvação. Sabe por quê? Porque se eles pregar o caminho da salvação, não vai ter oferta, não vai ter a igreja lotada, não vai ter uma igreja popular. Aí como eles estão tudo já que o Senhor disse que nos últimos tempos levantarão líderes para si próprio, eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja, onde jogo de luz, igreja preta, transformando música mundana em música gospel, com danças, com rap gospel, pagode gospel, área VIP, que tem igreja que parece uma casa de rock, só está faltando um roqueiro ali dentro, porque guitarra tem, bateria tudo, igreja preta, show de iluminação tem tudo, é o que só está faltando. Para quê? É a porta larga, porque muitos não querem mais pregar a palavra verdadeira, que nem Paulo e Silas pregaram. Sabe por quê? Porque quando começa a pregar o caminho da salvação, há sofrimento, há dores, há perseguição, há difamação, calúnia. Primeiro que vão dizer? Que a gente somos quadrado, que estamos vivendo uma nova era, um caminho moderno, que precisamos mudar a pregação. Porque eu conheço pessoas, líderes, que me disseram que em alguns lugares falaram para eles: se tu mudar a tua pregação, trazer uma pregação, vou traduzir uma pregação mais light, uma pregação de vitória, de bênção, eu mudo até teu horário na rádio. Queria que ele se vendesse pelo horário mais popular. Mas essa pessoa não aceitou. Preferiu pregar a palavra às 3 horas da madrugada, mas pregar o caminho da salvação. E mesmo assim,
com os açoites, com as costas doloridas, com fome, com frio, com sede, eles não murmuraram e aproveitaram a oportunidade para adorar a Deus. Mas de repente, veio um vento impetuoso e abriu todas as cadeias. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que Deus nos fortalece a continuar fazendo o certo, mesmo quando tudo parece estar dando errado, quando tudo não está dando certo. E isso nos ensina que a forma mais vitoriosa de enfrentar as perseguições, os problemas da nossa vida, é ao lado do Senhor. O inimigo não suporta a resistência do cristão. Devemos nos sujeitar a Deus, pois só assim resistiremos o diabo e ele fugirá de nós. Em Tiago 4, versículo 7. E naquele momento, houve um grande terremoto, tão violento, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos. E com isso, todas as portas foram abertas e todas as correntes dos prisioneiros se soltaram. Ou seja, Deus usa até mesmo de meios naturais para prover os milagres sobre a nossa vida. Aquele terremoto tinha um papel decisivo no propósito de Deus. Por quê? Porque nem todo terremoto que vem sobre a nossa vida é para nos machucar, não. Tem terremoto que é para Deus dar uma sacudida na nossa vida para nos entregar vitória. E haverá testemunho de vitória no meio desse seu problema, no meio da sua vida que você está enfrentando. E vem do céu para abrir não só uma porta, mas todas as portas. Porque Apocalipse 3:8 diz: eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Entenda uma coisa, que nenhum terremoto físico coloca as coisas no lugar. Mas o terremoto de Deus não vem para tirar, e sim colocar as coisas no lugar. Para nos dar vitória, para nos libertar, para abrir todas as portas sobre a nossa vida, na vida espiritual, no seu ministério, na sua vida conjugal. Porque Deus, ele dá uma sacudida que é para poder abrir e te entregar a vitória. Mas você precisa ter fé e acreditar no Senhor, que mesmo em meio à luta, mesmo essas dores, esse sofrimento, Deus vai te dar vitória. Só que não é no teu tempo, é no tempo dele. Porque Deus, ele permite a gente passar por situações, porque os planos de Deus é salvar o máximo de alma possível. Porque Deus, ele não se agrada quando uma alma vai para o inferno. E ele quer salvar o máximo de almas. Porque Deus, ele ama todos. Deus, ele tem um carinho tão grande pelos filhos dele, só que muitos dos filhos dele não querem saber dele. Então fique em paz, acalme o teu coração. Tire essa ansiedade do teu coração. E descanse o seu coração em Deus. Crê que de repente, o seu cônjuge se converte, as portas se abrem, o milagre da cura acontece. E é no de repente que o operar de Deus bate na sua vida. Apesar de todos os prisioneiros estarem livres, nenhum deles escapou. Nenhum deles escaparam. Por quê? Porque todos ficaram perplexos ao redor de Paulo e Silas.
admirando o poder do Deus sobre o qual Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. Como se dissesse assim, como é que pode adorar um Deus que permitiu tu entrar, ser açoitado, ser apanhado, tá com fome, tá com sede, ter colocado numa cadeia mais rígida ali, ter colocado teus pés num tronco que era um incômodo, não dava nem para se mexer direito, acorrentado. Como é que pode que esses homens estão ainda adorando? Quem não tem visão espiritual jamais vai entender o operar de Deus. E quando o carcereiro acordou e viu que todas as portas da prisão estavam abertas, ele planejou se matar. Ele sabia que se o único prisioneiro escapasse, a sua própria vida seria dada em troca pela vida do fugitivo. E é por isso que o carcereiro colocou na prisão interna Paulo e Silas e prendeu seus pés em tronco, não para não escapar. E eles salvaram a vida do carcereiro antes que ele tirasse a sua própria vida. Porque Paulo, ele avisa: estamos aqui, ninguém fugiu, não faz isso. Porque crente que é crente não quer ver o outro se matando. Crente que é crente não quer ver o outro tirando a sua própria vida. Crente que é crente não quer ver o outro tirando o seu ministério, matando o seu ministério, matando o seu chamado. Porque crente que é crente não permite ver o irmão ali querendo, eu vou parar, eu vou desistir. Ele não quer ver a ruína do seu próximo. Porque naquele momento, meus irmãos, o carcereiro, quando ele acordou, ao ver a porta da prisão toda aberta, ele desembanhou sua espada. E estava prestes a se matar, pois achava que os prisioneiros tinham fugido. Mas Paulo gritou, não se machuque, estamos aqui. Atos capítulo 16, versículo 27 e 28. É assim, meus irmãos, como o carcereiro ele se converteu depois do terremoto assustador. Tem pessoas que só abrirão os olhos depois do susto. Alguns só se convertem depois de um terremoto, de um abalo ou de uma enfermidade. Muitos não veem pelo amor, só pela dor. Então não espere o terremoto para correr atrás. Para correr atrás de Jesus. Para correr atrás dos braços de Jesus. É melhor ouvir a voz e suave de Jesus te chamando do que ouvi-lo através de um terremoto, através de uma enfermidade, através de um luto. Porque entenda uma coisa, o carcereiro ele tem a chave, mas Deus é quem abre as portas. Por quê? Quem tem a chave da prisão é o carcereiro. Mas a Bíblia diz que através de um terremoto, Deus abriu todas as portas. E o que é que isso nos ensina? Que os homens têm a chave, mas é Deus quem abre as portas em nossa vida. Deus não precisa de chave. Deus não precisa da chave do carcereiro. Muitos acham que pelo fato de terem a chave podem fechar as portas em nossa vida. Porém, cuidado. O cuidado da nossa vida está em Deus. Como está escrito em Salmo 121, versículo 3. Além
de não dormir aqueles que nos guarda e nem cochila. Portanto, ainda que se seja perto da meia-noite, Deus tem a chave. Em qualquer hora, em qualquer lugar, Ele faz acontecer o incrível em nossa vida. Talvez esta seja a sua realidade, mas continue firme até o final. Deus tem um terremoto para abrir todas as portas. Eu não sei qual é as portas da sua vida. É o seu ministério, é a tua vida espiritual. Mas peça primeiro para Deus abrir as portas da tua vida espiritual, para te começar a ouvir a voz do Senhor, para te começar a ter uma intimidade com o Senhor, para Ele te colocar no caminho da verdade, para Ele tirar tudo aquilo que entristece o coração dele. Entenda que o terremoto aqui não serviu para mostrar a eficácia da oração feita num determinado horário. Porque muitos dizem que Paulo e Silas perto da meia-noite oraram. Não. O terremoto, no texto de que Paulo e Silas tenha orado para que fosse liberto da prisão, não há qualquer evidência no texto de que diz que Paulo e Silas tenham orado para que fosse liberto da prisão. Primeiro que Paulo e Silas, eles não oraram para ser liberto. Eles não adoraram para ser liberto. Muitos menos que tenha solicitado um terremoto. O texto claramente indica que os dois homens de Deus estavam simplesmente se rendendo graça ao Senhor, adorando. Eles não oraram para Deus libertar, eles não oraram para Deus mandar um terremoto, eles não quiseram dizer, porque foi perto da meia-noite, não. Porque muitos fazem campanha e querem dizer, não, Paulo e Silas oraram esse horário, então vamos fazer a campanha esse horário, não. Aqui é claro que a palavra de Deus nos mostra que em meio à luta, em meio ao sofrimento, independente da situação, eles adoraram e buscaram a Deus. Em momento nenhum eles pediram ali para ser liberto, não. É claro que Deus, ele tem um zelo especial pelos seus escolhidos. Através da profecia do profeta Isaías, em Isaías 49, versículo 15, ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, Deus jamais esquece dos seus. E o que devemos nos lembrar, meus irmãos? Que o próprio Paulo foi preso em outras vezes, sendo que a sua última prisão, entenda uma coisa, em Roma, não conseguiu sair vivo. Também em nenhuma outras dessas houve terremoto. Nenhuma dessas outras onde ele foi preso ali se repetiu o terremoto. Porque Deus, ele tinha um propósito naquele lugar. Deus, ele tinha um propósito em Filipos. Deus, ele queria libertar aqueles presos. Deus, ele queria libertar aquela jovem. Porque mesmo que ela esteja na praça ali trazendo revelação enganosa, ela estava presa espiritualmente. Porque o que houve ali foi um plano do Senhor. O terremoto foi um instrumento usado por Deus para que seus propósitos soberanos fossem cumpridos. O terremoto não apenas quebrou as correntes que prendia Paulo e Silas. Os alicerces do cárcere foi mais além do que isto. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro, também de toda a sua família. Aquele terremoto revelou o poder e a majestade do Senhor, bem como a soberania de Deus.
que viesse se cumprir os seus propósitos. Entenda que o grande objetivo do terremoto pode ser notado na palavra do carcereiro. Quando ele diz: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Está lá em Atos 16:30. E Paulo lhe respondeu: creia no Senhor Jesus. A salvação havia alcançado não só o carcereiro, mas toda a sua casa, incluindo os seus servos. E Paulo e Silas ensinaram àquela família a palavra do Senhor. Imediatamente todos foram batizados. Naquele momento o carcereiro já não era mais o mesmo. Ele havia nascido de novo. A sua atitude já demonstra o caráter de alguém regenerado. Somente o Espírito pode promover uma transformação tão grande dessa forma. O carcereiro também conduziu Paulo e Silas até a sua casa e ali alimentou. E Paulo e Silas já não eram mais prisioneiros, mas agora eram irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que sobre uma grande alegria do carcereiro, por não só ele, mas toda a sua família era crente. Toda a sua família adorava o Deus vivo. Toda a sua família foi liberta e transformada. Depois, Paulo e Silas voltaram voluntariamente para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação para fugir. E no outro dia de manhã, as autoridades ordenaram que os dois fossem soltos. É possível que a notícia do que ocorreu na prisão tenha percorrido a cidade. E aqueles homens tenham relacionado a presença dos dois com o terremoto que havia abalado aquele lugar. E isso pode ter deixado os magistrados assustados. E eles queriam Paulo e Silas bem longe, que fosse embora daquele lugar. Entretanto, Paulo e Silas se recusou a ir. Também expôs a injustiça que tinha sido cometido com os dois, porque eram cidadãos romanos, e exigiu uma retratação pública de que Paulo e Silas tinham cidadania romana. E isso perturbou os magistrados, que foram até a prisão e pediram desculpa Paulo e Silas, implorando também que eles deixassem a cidade. Após saírem da prisão, Paulo e Silas, meus irmãos, foram para a casa de Lídia, aonde se reuniram com os irmãos, e depois de encorajá-lo, partiram de Filipos. E tudo serviu para contribuir com o propósito de Deus, com aquelas pessoas, e para fortalecer a sua igreja naquela cidade, para fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam ali. E isso significa que o evangelho estava sendo pregado. A igreja do Senhor estava avançando, estava pregando a palavra. E tudo isto tinha começado com a conversão de uma mulher chamada Lídia, e com a expulsão de um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, e com uma prisão violenta, e com um terremoto milagroso, e com a conversão do carcereiro e sua família. Paulo entendeu que esse era o propósito de Deus. Depois que ele passou por tudo isso, ele viu qual era os planos de Deus, levando ele àquele lugar. E o que podemos ver, meus irmãos? Como Deus é soberano e os seus planos são infalíveis. Ele poupou a vida de Paulo e Silas na ocasião do tumulto, na tortura
na prisão, porém não poupou do sofrimento. Apesar disso, os dois entendiam que Deus estava no controle de tudo, e ao invés de questionar o Senhor, eles adoraram. Mas nos ensina a adorar ao Senhor em meio à adversidade, ao meio aos problemas. E o episódio da prisão de Paulo e Silas nos mostra uma grande lição. Podemos nos comportar diante da luta, do sofrimento, das acusações. Paulo e Silas sabiam que os seguidores de Cristo são submetidos constantemente ao sofrimento. E por isso ele nos encoraja a confiar em Deus. Entenda uma coisa, Paulo e Silas entenderam que quem segue Cristo verdadeiramente está submetido. É por isso que Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque quem prometeu riqueza, quem prometeu bênção, está lá em Mateus capítulo 4. Foi o capeta. Quando ele leva Jesus até o alto e fala para Jesus: te darei todo esse reino se me prostrarem perante a mim. Quem é que está prometendo? Em Cristo, meus irmãos, somos mais do que vencedores. Duas coisas, meus irmãos, que os homens daquela cidade não sabiam. A primeira está no fato de que Paulo e Silas eram servos do Deus poderoso. E a segunda, que Paulo era cidadão romano também. As autoridades não sabiam, mas mexeram com as pessoas erradas. Afinal, eles têm um Deus poderoso. Isso nos ensina que vocês não precisam agir diante das afrontas. Mantenha a sua fé, pois Deus faz a justiça pelos seus filhos. E Paulo ainda fez questão que as autoridades locais se retratassem com eles, por causa da humilhação que Paulo e Silas sofreram. Os magistrados foram na prisão e pediram desculpa. Não mexa com o povo que tem um Deus poderoso, que tem um Deus grande, que tem um povo que tem uma cidadania celestial. Glória a Deus.